Olá! A sociedade brasileira é reconhecidamente desigual e injusta, independentemente das condições históricas que nos trouxeram até este cenário. Mesmo assim, o importante é construir condições que permitam às novas gerações caminhar por terrenos mais planos e seguros. Pensando desta forma, este projeto, que inclui podcasts e outros produtos, tem por finalidade refletir sobre conceitos e valores que podem auxiliar os jovens de hoje a construir uma sociedade mais justa e fraterna. Para isso, ele lançará mão de 3 eixos que são fundamentais para a compreensão e construção de instituições democráticas: educação, cultura e cidadania, buscando se compreender de que forma e em qual intensidade esses campos estão presentes e são eficientes para a construção de uma sociedade democrática. Está no ar o podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Vanderlei Dias, sou professor do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie e sou aluno, doutorando, do programa Educação, Arte e História da Cultura. E eu estou aqui para apresentar esse programa juntamente com 3 professoras, com a professora Rosângela Patriota. Rosângela, tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Vanderlei, boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Que bom estar aqui com você, a professora Rosana Schwartz. Olá, Rosana. Olá, Vanderlei, tudo bem? Tudo ótimo, bom estar aqui com você também, há muito tempo que a gente está feliz trabalhando de estar juntos. Aqui. E a professora Vanessa Guirado. Guirado, Vanessa, eu vou aprender aos poucos. Tá? Tudo bem, Vanderlei? Tudo é um ótimo. prazer estar aqui com você. Temos muito assunto para falar, Tem educação, mídia, cultura, sociedade, racismo, políticas públicas. Eu vou começar com você, Rosângela. Por que esse assunto é importante, democracia e sociedade? Por que nós temos que conversar sobre isso? Bom, se a gente fosse tentar compreender as múltiplas abordagens, eu acho que seriam mais de 1000 podcasts, para dar conta. É claro que o tema democracia é um tema que percorre a sociedade ocidental. E a gente poderia pensar desde os gregos até os temas contemporâneos. Eu acho que o nosso projeto, que é um projeto do qual todos nós fazemos parte, que é o projeto Educação, Cultura e Cidadania, a importância das instituições na construção da democracia, financiado pelo MAC Pesquisa, ele é um projeto que quer dialogar com o tempo presente. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que está fundada no conceito iluminista e republicano de sociedade. A divisão dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, a questão da participação por intermédio de partidos políticos, do voto. Então, desse ponto de vista, nós temos que pensar, temos que refletir e temos de ter uma ação cidadã com relação à sociedade que nós vivemos. E eu acho que nós estamos muito apartados disso. E a meu juízo, a democracia, ela não é algo abstrato. A democracia, ela está presente na educação, ela está presente nos direitos, ela está presente na qualidade de vida, na qualidade da saúde, na qualidade dos transportes, do meio ambiente. Então, quer dizer, como é que você vive? Às vezes fica uma coisa abstrata. A democracia não é só hora de votar. O voto é um momento. A democracia se faz no cotidiano. Então, acho que por isso que a gente tem que conversar sobre ela. Rosana, pegando o que a professora Rosângela falou, sempre que a gente fala de democracia, imediatamente, no senso comum, a gente vai imediatamente para a questão política. Por que acontece isso? São fases, São fases do próprio estudo sobre a democracia. As pessoas acabam sempre fazendo essa ligação, como a Rosângela bem falou, com a questão do direito do voto, com o direito político, somente nessa instância, como a democracia sendo mais visível, Só que a democracia está na vida cotidiana, em todas as coisas, na correção das assimetrias, na correção das desigualdades, na prática, dos movimentos sociais, nas ações dos sujeitos. Então, acabamos sempre pensando democracia com relação à política, mas essa política a gente tem que sempre perceber que ela é num sentido mais amplo. Tudo é política, Então, o que nós fazemos na nossa vida cotidiana esbarra no político. Não é um político institucional, mas é um político, Então, é nesse sentido
que nos estudos a gente percebe em diversos graus, né, no ensino médio ou na graduação, a democracia ela está sempre mais sendo pontuada com a questão do direito do voto, as questões jurídicas, né, nesse sentido. Mas ela é muito mais ampla. Vanessa, democracia se aprende na escola? Vanderlei, eu acho que também se aprende na escola. Porque para você ser realmente aliás, não somente democracia, né? Uma série de questões ali que estão interligadas, como a questão da cidadania, como você ter realmente ciência do que é ser uma criatura participativa dentro de uma sociedade. Então, tudo isso se aprende, sim, na escola. Né? Você tem noção de qual é o seu papel na sociedade, as demandas que são necessárias para que todos tenham exatamente o que a Rosana falou, de ter uma maior condição de igualdade, de ter melhores condições de vida, e tudo isso está envolvido na democracia. Então, sim, você aprende, e não somente na escola, eu diria que você aprende em todos os lugares, né? E sempre existe um senso comum, né, de que, não, mas todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Não é verdade, né, Rosângela? Eu acho que dentro do pensamento liberal, todos, teoricamente, têm as mesmas oportunidades. Porém, o ponto de partida do qual as pessoas saem é distinto. Então, a questão é igualdade de oportunidades, mas igualdade de condições. E isso passa por uma formação. Uma formação, quer dizer, quando a gente fala do direito à educação, direito à vida, direito à qualidade de vida, nós estamos falando da construção de um cidadão. E a partir dessas premissas, eu acho que é possível a gente falar de uma sociedade competitiva, mas competitiva em condições em que as pessoas tenham os instrumentais. Porque se você tem alguém que parte do ponto 0 e alguém que parte do ponto 1000, você já tem aí uma diferença. Então, é lógico que muitas vezes nós brindamos, não que não existam as exceções. As exceções existem, então nós brindamos as exceções, dizendo, está vendo, aquela pessoa pelo esforço, mas há uma série de circunstâncias aí. Então, nesse aspecto, eu penso que quando nós falamos em igualdade de condições, nós não estamos querendo dizer, não, todo mundo tem que ser igual. Não, a igualdade de oportunidades, isto é, está lá, parágrafo 1º da Constituição. Todos os homens nascem iguais em direitos, deveres e condições, mas não em condições. Se você me permite, é o seguinte, as bandeiras da Revolução Francesa são liberdade, igualdade e fraternidade. A bandeira da liberdade é a bandeira do liberalismo político. A bandeira da igualdade, ela foi abraçada pelos movimentos sociais e foi abraçada na Europa pela social-democracia e por outras experiências políticas. Mas nós abandonamos a bandeira da fraternidade. Então, à medida que nós abandonamos tudo isso, nós deixamos de enxergar o conjunto. Então, eu acho que há uma questão que passa pela educação dos sentidos, a educação da palavra, a educação da vida e uma maneira de olhar para a sociedade, para o outro e para a vida em comunidade. Eu penso que essa é uma questão que é crucial para a nossa discussão. Bom, a gente vai abordar aí ao longo dos nossos podcasts, né, a educação, você falou bastante de educação, a questão da mídia, a questão da cultura e sociedade, também do racismo e tal. A gente está vivendo um ambiente, não só no Brasil, um ambiente extremamente polarizado, né, e a mídia sempre entra nessa questão, né, da democracia. Bom, a mídia não é democrática, a mídia está de um lado, a mídia está de outro. Rosana, como é que você enxerga? Você que sempre está falando sobre isso, né, dando entrevistas sobre essas questões, você colocaria que a mídia é democrática? Num certo sentido, sim. É lógico que você tem por trás dessa mídia, que mídia é essa que você está falando? Não é? Porque dependendo do vínculo, do veículo, né? Você tem, é lógico, toda uma interferência ideológica e aí você cerceia determinadas, né, posições, o que não deveria acontecer. Mas aí eu acho interessante que a mídia exponha e coloque todas essas pautas, né?
porque aí você tem a liberdade, como a Rosângela estava falando, né? E você tem, né, a liberdade de escolher qual veículo de comunicação você está querendo, né, obter as informações. E hoje nós temos a internet, as redes sociais, e isso tem ampliado, né, essa questão do que você pode estar assistindo, né, do que você pode, onde você pode obter informações, checar informações, apesar de você ter fake news e várias outras questões que não vale hoje a gente falar, mas mais adiante nós vamos estar pontuando isso. A mídia, ela traz para a gente essas informações para você fazer o filtro, né? E aí nós temos uma aproximação muito grande que está aqui na nossa proposta, que é a gente trabalhar o imediato, né? O que está acontecendo. E o historiador e o jornalista estão muito próximos nesse sentido, né? Então, o que é registrado pela mídia passa depois por uma análise nossa, né? No campo da história, no campo das ciências sociais, para que depois isso se torne realmente um fato e como que esse fato vai depois, né, seguir em frente, vamos colocar assim, vai para livros, etc., né? Então, existe sim a democracia. Hoje nós estamos, né, lógico, correndo determinados riscos, que às vezes você tenha algumas pautas que são consideradas pautas mais perigosas, entre aspas, que não devem ser faladas no veículo X ou Y, não é? Mas o cidadão, ele tem como obter essa informação pelas redes sociais. Vou fazer uma pergunta polêmica para historiador. A história é cíclica? Olha, eu acho que é. Pelo seguinte sentido. Não sei se as colegas... Eu não acredito no telos. Porque se o telos efetivamente estivesse presente, se nós estivéssemos caminhando em direção ao progresso, em direção a um fim muito específico, provavelmente nós já teríamos chegado a ele. Desse ponto de vista, eu fico com a Hannah Arendt, do Entre o Passado e o Futuro, que se a gente disser que a história tem um fim, a gente diz que a história vai finalizar. Não. Agora, eu não acredito que a história se repita. Isso eu não acredito. Porque as circunstâncias históricas são outras, as personagens são outros, os protagonistas são outros. Porém, muitas vezes você tem temas que são repropostos sob outras roupagens e que você diz, não, isso já esteve presente. Por exemplo, você falou da polarização. Não é a primeira vez que nós vivemos um processo de polarização no Brasil. E não só no Brasil, como no mundo. Nós tivemos, pós-Segunda Guerra Mundial, o tema da Guerra Fria. Hoje nós temos os temas do internacionalismo e do nacionalismo. Então, veja, as bandeiras mudam, mas determinadas pautas se reapresentam. A história não se repete porque o contexto é completamente diferente. Mas você tem crises e você tem alguns pontos que eles retornam, por exemplo, as crises da democracia. As crises, estamos falando de democracia, se a gente pensar nos anos 30, o período exatamente dessa crise, né? Depois você tem isso um pouco mais para frente, né? Nos anos 70, agora nós estamos vivenciando isso novamente, mas de formas bem diferentes. Então, isso que a gente está atento, a crise ou a instabilidade, ou a questão, né? Como nós estamos aqui falando da democracia, é igual, mas você tem outro contexto, outras pessoas, outras relações, que a história é relacional, outras relações que estão postas. Então, você não pode falar que foi igual, eu não posso comparar. Às vezes a gente acaba assistindo na própria mídia, né? Nós estamos falando de mídia, umas comparações que assustam um pouco, falando, mas eu não posso buscar lá os anos 30 e trazer para cá, porque nós não temos as mesmas condições econômicas, políticas, sociais, não é? Educacionais, nada, e os próprios avanços dos movimentos sociais, não é? Outro contexto. Então, e também ela não é linear.
né? Os historiadores batalharam faz bastante tempo, apesar que ainda isso se repete em livros e algumas expressões de alguns, né? Dessa história linear, como se fosse matemática, uma história nesse sentido, né? Positivista, né? Então isso a gente, né? Já há um tempo a gente percebeu que ela não pode ser assim. Ela é um processo, né? Então por causa disso a gente tem que entender o que está acontecendo no contexto como um todo. Nessa discussão que a gente está tendo, esse olhar para o passado, muitas vezes eu acho que os equívocos que ocorrem na sociedade atual é exatamente porque as pessoas querem fazer um resgate ou pensar que algumas coisas vão ser como eram no passado. Entendeu? Que nem quando a gente vê aí alguns movimentos falando gostaria que a ditadura voltasse. Gente, isso é um absurdo. A pessoa, ela olha com o olhar de hoje, achando que naquele período, supostamente, as condições eram melhores. Só que ela não faz a análise completa do quadro. Ela não vê realmente o que aconteceu naquela situação, ela não pega, por exemplo, os relatos, os documentos, ela não vê as negações, né? Então, isso é muito complicado, né? Quando a gente pensa até na própria questão da democracia, quando a gente vê, por exemplo, direitos, tem algumas pessoas que consideram que alguns determinados direitos que foram alcançados não deveriam ter sido. Né? Não deveria, por exemplo, muita gente reclama da questão das cotas ainda hoje, né? Falando, não deveria ter isso, né? E por que não deveria ter? Daí você entra numa discussão, numa pergunta dessa, a pessoa não sabe te justificar por quê. E daí ela quer dizer exatamente, mas está tomando a vaga de alguém. Não, não está tomando a vaga de ninguém. Aí está sendo feita uma reparação histórica, que não deveria ser a única feita desta forma, é óbvio. Porque se você quer realmente fazer uma reparação histórica, daí você teria que voltar e oferecer condições de educação de qualidade para todos desde o início. E não apenas fazer isso no final de processo. Se a sua reclamação é com relação a isso, ok. Mas quando as cotas foram feitas, a intenção é que houvesse uma implementação e houvesse todo um processo para que tudo, né, fosse tendo uma melhor qualidade. É que daí, por questões políticas, a gente acabou ficando apenas com uma etapa. Quando eu falo em democracia, você ter uma sociedade, de novo, aquela história política, né? A democracia sempre a gente pensa no aspecto político. É possível dentro de uma sociedade que não é considerada democrática, ou de uma política não considerada democrática de um determinado Estado, haver democracia em alguns aspectos, como a gente está discutindo aqui? Pode haver democracia ou na educação, ou pode haver democracia na questão cultural ou no meio ambiente? Olha, aí depende. Se você estiver falando de um Estado... Se você quiser citar exemplos... Não, se você pegar, por exemplo... em primeiro lugar, eu acho que tem algo que eu acho que é importante situar. Quem precisa da democracia? E quem precisa das liberdades democráticas? Eu diria, quando você tem a falta das liberdades democráticas, quem são os primeiros a sentir? Os que vivem da palavra. Então, não é à toa que você sempre tem a bandeira que passa pelos intelectuais, pelos artistas, pelos professores, por profissionais liberais, jornalistas, porque são os profissionais que trabalham com ideias. Então, acho que essa é a primeira questão que nós devemos situar. Então, quando você tem experiências, por exemplo, eu acho que quando a gente tem experiências totalitárias, que é a experiência alemã, né? Você tem outros processos, a própria experiência do stalinismo. Você tem um fechamento da diferença. E você tem uma política única que parte do Estado. Então, nesse aspecto, qualquer que seja aquele que pensa diferente, ele vai pular fora. Então, você tem a experiência alemã, quando Hannah Arendt, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheim, Marcuse, grandes intelectuais
deixam a Alemanha, vão em direção aos Estados Unidos, o Benjamin não, porque ele morre na fronteira da França com a Espanha, e que vão revolucionar a educação universitária nos Estados Unidos. Então, veja, você encontra um espaço para o exercício da liberdade e o exercício da crítica. Como é que uma sociedade sente isso, se a sociedade vivencia isso? Um pouco a experiência da ditadura militar no Brasil, que é uma experiência totalitária, ela não é uma experiência, uma experiência autoritária e não totalitária. Primeiro, porque você, no mínimo, tinha, tudo bem, criados por decisão de decreto, um partido de oposição, um partido de situação. Mas você teve brechas que colocavam críticas ao golpe. Então, se você pegar a experiência cinematográfica, experiência do jornalismo, experiência do teatro, da música, quer dizer, um grande momento de florescimento da música popular brasileira se dá durante a ditadura militar, né, que são os festivais da Record, que aconteceram aqui em São Paulo. Quando você tem a decretação do AI-5 e que você tem a suspensão do habeas corpus, o direito da invasão, você tem o combate efetivo à guerrilha, você tem o enfrentamento tanto por parte do Estado quanto por parte dos guerrilheiros, e você tem a dizimação da guerrilha em 71 e a morte de vários, o exílio de outros, você tem uma sociedade que viveu o seu cotidiano. E aí, se você parar para pensar, é uma sociedade que está muito ligada a uma concepção de trabalho, uma concepção muito manual. E não só manual no sentido de exercer, mas é assim, a educação ou o trabalho é o retorno imediato do ponto de vista financeiro. E você deixa de ter uma vida alimentada por ideias, por debates, por questões. Porém, é um momento de grande processo criativo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que discordo frontalmente da ideia de que a década de 70 foi uma década de vazio político e cultural. Porque nada nós tivemos grandes artistas que ficaram no Brasil, grandes intelectuais que continuaram produzindo, a universidade produziu, a arte produziu, e nós temos obras de grande relevância. Então, eu diria, nós temos a cultura das brechas. Agora, existem pessoas que o seu cotidiano não lhe permitem sequer pensar o que é uma pauta democrática. E eu diria, por que isso é feito? Porque nós vivemos numa sociedade que não valoriza a educação. Eu queria encerrar com uma pergunta básica de um livro famoso, né, que está em todas as bibliografias, tá? Rapidinho. Como as democracias morrem? Elas não morrem. Porque sempre você vai ter alguém, como a Rosângela estava colocando aqui. Então, vou refazer a minha pergunta. Tá. As democracias podem morrer? Podem. Aí podem. Se os movimentos sociais, se os grupos não se organizarem, como nós assistimos em plenos períodos que a Rosângela aqui colocou, organizações que despontaram fortemente dentro de uma relação autoritária ou até mesmo totalitária. Né? Você tem vários movimentos importantíssimos dentro desse período, né? Então, vamos começar desde o movimento hippie, movimento de mulheres, movimento negro e assim por diante. Esses movimentos parecia, de uma certa forma, que eles estavam lutando por causas muito específicas, mas não, eles estavam assegurando exatamente a não morte da democracia, porque a amplitude das discussões, elas estão até hoje, né, vindo, e nós estamos sentindo, né, essas discussões que nasceram lá nos pontos e nos locais mais difíceis, onde a sociedade estava totalmente controlada. E então as democracias elas podem ressurgir. Elas não morrem, elas podem ressurgir a partir da ação do próprio humano, do ser humano. Não é? Todo o ser humano que é cerceado, ele luta. E na hora que ele começa a lutar, ele acha as ferramentas para voltar a ter a sua voz, ou aparecer e mudar o que estava posto. Vanessa?
Eu acho que a Rosana falou de forma bem categórica e é bem isso, né? A gente sempre vai ter pessoas que vão pensar na realidade, não somente em lutar para elas, mas identificar a condição de respeito que o outro merece. Entendeu? Porque eu acho que a questão da democracia, ela também passa por essa questão de respeito. Porque você olhar o diverso é você também respeitar aquilo que está sendo posto ali, né? E é lógico, se você está lutando por alguma causa, você está exigindo exatamente esse respeito também para aquela causa, né? Que ela seja vista, que ela seja identificada, que ela tenha o seu espaço, né? Ou que alguma coisa que foi retirada seja novamente posta, né? E nesse sentido, por exemplo, eu acho que ter uma sociedade democrática, na realidade, é estar sempre atento. Eu acho que talvez a melhor palavra para definir uma sociedade democrática seja exatamente a atenção. Por quê? Porque o tempo todo você tem que estar com a sua atenção voltada para o que está acontecendo, para ver se aquelas instituições que fazem parte daquela sociedade estão funcionando. É preciso estar atento e forte. O tempo não todo. estamos todos de ver a morte. Sabe, você precisa estar atento o tempo todo, você precisa estar atento para os movimentos que estão ocorrendo. Né? A gente fala muito hoje em dia de, por exemplo, de prestar atenção em fake news ou coisa assim do gênero. Por que isso é tão importante? Porque cada fake news que é lançada é um ataque contra a democracia. Sabe? É um ataque contra a verdade. Né? Se é que existe, né? A gente pode falar em verdade. Né? Mas cada vez que isso ocorre, é um ataque. Cada vez que uma pessoa não... simplesmente porque é conveniente, porque aquilo vai ao encontro da opinião dela, ela deixa de refletir sobre aquilo, ou vai atrás de informações para saber se aquilo é verdade, isso é um ataque. Ou seja, a atenção não é simplesmente das instâncias governamentais, a intenção é diária na vida cotidiana do indivíduo. Né? E isso precisa realmente da atenção de todos. Né? Não adianta apenas os professores, os acadêmicos, os artistas, os jornalistas, né, estarem ali atentos. Todos precisamos estar atentos. Rosângela? Bom, se nós pegarmos, né, a tese defendida, né, pelos autores do livro Como as Democracias Morrem, eles têm uma tese que eu acho que é uma tese muito interessante, porque às vezes a gente pensa, as democracias morrem quando nós sofremos golpes, e elas podem morrer quando você se torna desatento às instituições, quando as instituições deixam de cumprir os seus papéis e nós achamos normal. Essa é que é a questão. Então, e isso pressupõe da nossa parte a perspectiva de uma postura pública e do exercício da cidadania. E aí nós voltamos, parece moto contínuo, né? Educação, cidadania não se aprende na escola? Sim e não, porque ela se aprende na escola, porque a escola é um elemento formador. A vida em sociedade é um elemento formador. Os espaços de sociabilidade são elementos formadores. Então, se você tem uma sociedade plural, uma sociedade diversa, uma sociedade que é múltipla e, ao mesmo tempo, ela fomente o debate, o fake news ele pode surgir, mas ele não floresce. O fake news ele só floresce pela ignorância. E a ignorância no sentido daquele que ignora. Né? Porque se você tem informações, você lê uma coisa, você diz, opa, por que está tendo disso isso? Agora, se você não tem essa capacidade, por ignorar, o que você lê, o que bate para você, você acredita. Então, eu acho que nós voltamos ao moto contínuo. Daí porque a gente tem que discutir o tema. E tem muita coisa para discutir ainda. Obrigado pela aula, né? Historiadoras, por esse bate-papo maravilhoso aqui, abrindo o nosso podcast, nossa série de podcasts sobre democracia. Agradeço, então, a professora Rosana Schwartz. Obrigado, Rosana. Eu que agradeço.
Vanessa Guirado, obrigado. Obrigada, Vanessa. Vanderlei. Obrigada por todo mundo aí que está ouvindo atentamente a nossa fala. Obrigado, Rosângela. Eu é que agradeço, Vanderlei. Eu acho que nós vamos ter muito para conversar e os nossos demais colegas também vão contribuir bastante com o debate. Então, vamos terminar esse bate-papo gostoso aqui com um divino maravilhoso. Claro! É preciso estar atento e forte. Até o próximo podcast Democracia e Sociedade. Vamos conversar sobre isso? Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção.